Olá a todos! Começamos agora mais um episódio do TJCC no Ar, o podcast do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Neste episódio, começaremos uma série com um tema muito especial e essencial: o financiamento da saúde e o financiamento em oncologia. Hoje eu, Nina Mello, coordenadora do Observatório de Oncologia, vou moderar esse podcast representando as nossas hosts oficiais, a doutora Caterine Moura e a Luana Lima. E para falar sobre um tema tão importante, no momento em que estamos discutindo a implementação de uma nova política nacional de controle e prevenção do câncer no âmbito do SUS, a gente precisa falar sobre financiamento da saúde. E para essa conversa, trouxemos aqui hoje o Dr. Luiz Antônio Santini, que é médico, escritor, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, CE, e ex-diretor do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e também nosso super parceiro no TJCC, né, doutor? Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Espero que a gente possa, de fato, ajudar aí a compreensão e até ajudar a impulsionar modificações que precisam ser feitas na política de financiamento da saúde no Brasil, que está sempre ameaçada, né? E especialmente na política de controle de câncer, a implementação dessa nova portaria. Maravilha. Também estamos aqui com a Fernanda Mussolino, que é sócia-diretora da Moca Info, e ela já tem quase 20 anos de experiência com dados na saúde e também é a nossa super parceira do TJCC e Observatório. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada pelo convite. Também é um prazer muito grande estar aqui para discutir esse assunto tão importante com vocês, que a gente começou, né, falando, inclusive no Fórum de Big Data, a gente trouxe esse tema e agora a gente vai estar se aprofundando um pouco disso. Eu vou olhar para isso um pouco na perspectiva dos dados, né, com o intuito de que a gente também possa, de alguma forma, tentar melhorar isso, né, para que a gente consiga, enfim, ter políticas públicas pautadas nesses dados para financiamento. Excelente, você acabou fazendo um link perfeito aqui para minha contextualização, né? Então, como a Fernanda já mencionou, o Observatório de Oncologia há algum tempo já vem discutindo essa temática. E ao longo desse tempo, a gente tem se deparado com muitos desafios, principalmente na questão da limitação de dados que a Fernanda falou, de dados especificamente sobre financiamento. Daí a importância da gente estar aqui discutindo com especialistas para entender melhor esse cenário. No Brasil, em 2022, foram destinados mais de 136 bilhões de reais para a área da saúde. Destes, mais de 62 bilhões foram para assistência hospitalar e ambulatorial, representando 46% do total desse custo. Neste sentido, a maior parte dos recursos de saúde são destinados mesmo para promoção e prevenção da saúde. No entanto, esse valor está sendo suficiente para a assistência integral da população brasileira? E quais os parâmetros utilizados para a definição desses valores? Essa e outras dúvidas é o que esperamos esclarecer nesse episódio inicial. Bom, então para a gente começar, a gente não pode falar em qualquer tema relacionado à saúde, seja financiamento, assistência ou outro, sem falar no SUS, né? Então, doutor, queria que você comentasse um pouquinho aqui para a gente, que você recém lançou um livro, né, que traz aí uma biografia do Sistema Único de Saúde, que chama SUS, uma biografia, lutas e conquistas da sociedade brasileira. E aí, né, esse livro conta um pouquinho da história do maior projeto de saúde pública, que a gente pode dizer, do mundo. Conta um pouquinho desse desafio, dessa experiência, o que a gente pode encontrar nesse projeto. Eu acho que o livro, na verdade, dos objetivos dele foi justamente contar a história da construção desse Sistema Único de Saúde, do nosso Sistema Único de Saúde, que muitas vezes as pessoas que não conhecem essa história, e que na verdade são a maioria das pessoas não conhece, pensa que o SUS já nasceu pronto. É uma coisa que um dia alguém teve uma ideia brilhante e conseguiu conceber um sistema
ou então conceber um sistema baseado em outros sistemas existentes, na verdade, não foi bem assim, né? A construção do SUS é fruto de uma interação complexa de várias iniciativas históricas e políticas muito significativas na nossa sociedade. É, além quer dizer, eu identifico, né, nessa construção marcadamente três pontos muito significativos. O primeiro, que é, vamos dizer, quais seriam as bases, a base científica do SUS, historicamente, está muito ligada ao fenômeno da inserção econômica do Brasil no mundo. O Brasil era o maior exportador de café e de açúcar do mundo no início do século XX, e o Rio de Janeiro, que era o maior porto exportador, sofria de peste, febre amarela, enfim, uma série de doenças graves que se disseminavam por ação de vetores ou ação de repositórios de bactérias ou germes ou vírus, e com isso tornava o Rio de Janeiro uma cidade inóspita. E isso influencia fortemente nas exportações brasileiras. Então, a reforma sanitária do Rio de Janeiro do início da década do século XX, né, de 1900, por aí adiante, foi um marco importante da construção da saúde pública brasileira e da base científica da saúde pública, e também da base política. Ali na época de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, exatamente. Foram pioneiros, mas também o presidente Rodrigues Alves teve no prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, uma grande atuação no sentido da reurbanização do Rio de Janeiro. Eu estou falando isso para mostrar o vínculo que a questão da saúde pública tem com questões econômicas, ambientais, que não é uma coisa moderna falar de meio ambiente, que naquela época já foi necessário fazer isso. Questões políticas, porque houve uma revolta contra a vacina, por exemplo, inclusive com forte apoio militar na época. Os militares eram contra a vacina, eles tinham uma visão positivista, enfim. Isso é outra história, mas o fato é que foram contra e houve uma revolta, inclusive com apoio militar, contra a vacinação obrigatória. E isso é um pilar. O outro pilar vem mais adiante, na época da governo Getúlio Vargas, com a criação dos institutos de aposentadoria e pensão, que era uma resposta também do Estado à industrialização, à urbanização. Então, um outro momento da saúde pública brasileira foi exatamente o processo de industrialização e de organização do processo do trabalho industrial, sobretudo urbano. E o outro pilar importante foi, já nos anos 60, uma discussão que houve em toda a América Latina e também do Brasil, das reformas da educação médica, porque a educação médica tendeu a ser cada vez mais especializada, deixando com que esse aspecto da saúde pública e da prevenção ficasse fora da educação médica. Então, politicamente, esse movimento também contribuiu. Então, a história do SUS ela tá apoiada sobre esses três pilares, basicamente. Mas o impulsionador fundamental foi a luta pela democracia. E tudo isso só seria possível numa sociedade democrática. Então, aí vem a unificação da Previdência Social com a saúde e a criação desse que foi o maior programa de saúde pública do mundo. Então, quando as pessoas falam que o SUS é inspirado no sistema inglês, etc., não é bem assim. A inspiração política talvez seja por causa dos estados de bem-estar social, mas basicamente ele é resultado de um próprio processo nosso aqui. E isso vai ter muita influência no modelo de financiamento. Era isso que eu ia perguntar agora, assim, né? Já para não perder esse gancho, já que a gente está falando de financiamento.
um projeto, como é que foi construído o projeto orçamentário desse grande projeto que era o SUS, né? Uma magnitude assim enorme. Pois é, então Quais eram as expectativas de recurso? Exatamente. Como ele foi construído a partir da fusão entre as ações de saúde pública do Ministério da Saúde e as ações assistenciais da Previdência Social, que era o INAMPS, o órgão assistencial da Previdência, então na verdade, o financiamento é resultado desses dois, da associação entre esses dois modelos. E é importante identificar isso, porque isso, na verdade, é um problema desse modelo. Quer dizer, o SUS nunca teve ainda, e está caminhando para isso, mas ainda não é, um sistema de planejamento integrado. Ele é um sistema que tem duas formas diferentes de planejamento. Uma forma é o planejamento das ações de saúde pública, quer dizer, as ações básicas de saúde que são feitas através de alocação de recursos para desenvolver um determinado conjunto de ações. E na parte de assistência médica, não. Na parte de assistência médica existe uma programação, sim, de atividades assistenciais, mas é feito um planejamento. O planejamento é feito para remunerar as atividades executadas. Então, você não tem propriamente um planejamento para atendimento a todas as necessidades. Você remunera as executadas realizadas. Então, essa dualidade, ela vem da origem do sistema, quer dizer, como eu disse, o sistema de saúde pública financiado com um planejamento de ações de cobertura e o sistema de pagamento de serviços feitos na modalidade de remuneração de serviços prestados. Ou seja, você só paga aquilo que é feito. E não sabe o quanto seria necessário. Não tem um planejamento para isso. Isso vem da origem. É claro que, ao longo desses anos todos de implementação do SUS, o processo de planejamento vem melhorando. Quer dizer, pouco a pouco você vai criando condições de financiar planejando. Mas, de origem, esse modelo, ele tende a distorcer o sistema, porque ele acaba sendo dirigido pela demanda e não pelo planejamento de que ações devem ser feitas. Esse modelo ele ainda persiste como lógica. É claro que, ao longo dos anos, o processo de planejamento vem se aperfeiçoando, mas a lógica do modelo de financiamento, sobretudo das ações assistenciais, ainda é essa. Essa uma característica importante do financiamento das ações de saúde no Brasil, que precisa ser enfrentado, dadas as mudanças que também tem havido na sociedade. A urbanização, o envelhecimento da população, a mudança tecnológica, as mudanças que têm acontecido em novas tecnologias que vêm sendo propostas na área da saúde e com impacto importante, tanto econômico quanto nos resultados. Então, tudo isso requer uma mudança muito grande no modelo de planejamento que é utilizado para financiar as ações de saúde. E, Fernanda, a gente que trabalha assim com dado em saúde, né, a gente acaba sempre se valendo desses dados de financiamento, de ressarcimento, na verdade, né, da produção, do SUS, enfim, porque em algumas coisas, para algumas temáticas, é a única coisa que tem de dado relacionado a esse tema. Você enxerga isso também? Acha que... Qual que é a tua visão quando vai se deparar com esse tipo de informação? Eu acho até que isso que o Dr. Santini colocou, desses dois modelos, né, de financiamento, assim, na verdade, essa diferença, né, de ter um planejamento para as ações e serviços e um financiamento baseado, né, no que é no atendimento ali, na assistencial, isso reflete muito nos dados, né? A gente vê exatamente dessa forma. E eu acho que
muito em função disso que a gente tem tanta dificuldade em ter acesso a essas informações. Porque quando a gente olha, né, muitas vezes a gente olha para os dados de financiamento, a gente começa olhando para uma perspectiva mais macro. Então, com o objetivo de olhar investimento total em saúde, e isso é um dado que a gente consegue ir abrindo isso e detalhando o quanto desse financiamento é público, né, o quanto que é privado, a gente consegue ver dentro do público, a gente ainda, né, olhando de cima para baixo, a gente ainda consegue separar de quais esferas vem, então qual que é o financiamento federal, estadual, municipal, a gente começa a encontrar desafios, porque tudo isso está dentro do planejamento, né? Isso está dentro das LOAs, de todo o planejamento orçamentário do governo. Então, até aí a gente consegue vendo. Aí quando a gente começa a entrar, o federal, a gente ainda consegue ver informações separadas por blocos de financiamento. Então, a gente tem ainda, né, de uma forma mais macro, mas o quanto é para assistência farmacêutica, o quanto é para sistema ambulatorial e hospitalar, né? O quanto que é para gestão do próprio governo, isso pensando na esfera, no investimento federal. Quando a gente já vai para o estadual, a gente já tem um desafio enorme. E quando a gente vai para o município, é maior ainda. Então, aí a gente tenta fazer o inverso. Que é isso, então, primeiro partir do macro, né? E aí, quando a gente fala, não, então tá, eu quero saber gastos com medicamentos ou gastos em oncologia. A gente tenta partir da assistência. E aí a gente encontra um outro desafio, que é esse, né? Quando a gente então eu vou olhar para a produção ambulatorial. Da assistência, que seria aquele mais macro que você falou, o federal. Né? O federal, eu acho que ele ainda está dentro das ações e serviços em saúde. O assistencial é quando a gente vem aqui para ver efetivamente o que está sendo feito, né? O sistema de informações ambulatoriais, hospitalares. E aí a gente tem um desafio enorme, né? Porque essas informações, embora elas foram, né, criadas com o intuito de ressarcimento e financiamento, inicialmente era o uso, hoje a gente tem muita dificuldade, né, de usar com esse objetivo. Então, principalmente quando a gente fala dos dados de né, valores em oncologia a partir do atendimento. Poxa, a gente vê lá o valor da APAC, isso de forma nenhuma reflete o que efetivamente está sendo realizado, né? E depende de cada gestão ali, como ele utiliza a PAC dentro da sua possibilidade. E quando a gente vai para o ambiente hospitalar, também é mais desafiador ainda, porque aí tem os contratos, né, que são feitos entre os hospitais e os municípios. E aí aquele valor também da internação também não reflete o valor que aquela instituição está recebendo. Então, quando a gente tenta ir do micro, né, do dado mais micro, assim, para construir para onde está indo a gente tem um desafio ainda maior, né? Mas eu acho que é muito reflexo dessa construção, né, que o Dr. Santini colocou de como que Exatamente. Foi feito o sistema. O que acontece é que quando você olha para o sistema como um todo, vamos falar do ponto de vista do planejamento e da gestão de recursos, você está criando ferramentas para remunerar serviços e não ferramentas para... e isso de acordo, também você faz esse modelo de acordo com o recurso que é o recurso existente, e não de acordo com o que é necessário. Com a demanda. Então você já tem uma distorção por aí. Depois, os instrumentos de informação, eles não refletem exatamente a ação que foi desenvolvida. Ele reflete aquilo que é pago. E o que é desenvolvido frequentemente é muito mais do que é pago. E aí entra, além do recurso federal, que é quem define esses instrumentos, entram recursos estaduais e municipais. E aí é o que ela estava dizendo, você não consegue medir esse recurso, porque ele não está contabilizado nesse sistema. A contabilização desse recurso é muito mais complicada. E eu não posso nem dizer que é complexo, porque, na verdade, não é uma complexificação, é uma complicação mesmo. Não existe
mecanismos de fazer essa medida. E, em última análise, tudo isso é ainda consequência da concepção original desse modelo, né? E por isso é que precisa realmente mudar. A política, essa nova política de controle de câncer, que foi aprovada em dezembro do ano passado, ela é um passo interessante na direção de poder mudar, porque para que ela seja de fato implementada, vai ser necessário um planejamento integrado dessas ações, desde a prevenção primária até o cuidado paliativo. Então, toda a linha de cuidado de câncer vai ter que ser pensada no seu conjunto. Você não vai conseguir financiar a política de câncer sem pensar desta maneira. Isso possivelmente vai ajudar a melhorar não só o financiamento da política de câncer, mas o próprio modelo de financiamento do Sistema Único de Saúde. Eu acredito que isso possa acontecer. Porque a política ela acaba sendo muito Ela integral, integra, né? exatamente. Ela pega ali a atenção básica, atenção Exatamente. especializada e o pós-tratamento. Então, talvez seja realmente um modelo interessante aí para Ela pode ser, replicar, né? porque na verdade, se você olhar há alguns anos atrás, eu diria, por exemplo, na política de câncer, eu diria 20 anos atrás, você tinha nitidamente uma separação entre o pagamento do atendimento ambulatorial, do atendimento hospitalar e das ações de prevenção. Eram totalmente separados. A ação de prevenção era feita através de convênio. O Ministério da Saúde, ou diretamente ou através do INCA, fazia convênio com os municípios e os estados para implantar, por exemplo, programas de tabagismo, prevenção do câncer do colo do útero, prevenção de câncer de mama. Eram todos segmentados e financiados por convênio. Então, isso era quase que experimentos populacionais sem nenhum impacto, porque você não tinha cobertura, não tinha nada. Era simplesmente o seguinte: quantas mulheres tem na idade, por exemplo, de mamografia no estado tal ou no município tal? A partir daí, você fazia um determinado exercício financeiro que não tinha base técnica nenhuma assim importante e repassava uma quantidade de recursos para o Estado, que por sua vez repassava para o município para fazer mamografia. Não tinha nenhum critério de cobertura, de acompanhamento, público-alvo, e a mamografia não era seguida do que é necessário para efetivar o diagnóstico, são os outros exames, tipo biópsia ou ultrassonografia, e muito menos direcionamento para o tratamento adequado. Então, na verdade, era uma coxa de retalhos esse financiamento. Hoje, isso já não é mais feito através de convênio. Hoje faz parte do orçamento. Então, já existe um planejamento e um orçamento para isso. Então, nós estamos num processo evolutivo. Só que agora, nós estamos evolutivos, mas com a mesma lógica, a lógica de remunerar o procedimento realizado. Só que agora essa lógica vai ter que mudar, porque senão a política não vai ser implantada. Tá. E aí eu queria até direcionar aqui para os dois, que eu acho que as duas visões elas se complementam nesse sentido, porque a gente fala muito é difícil a gente achar informações ou dados de financiamento, principalmente na oncologia, né? Como eu falei, o observatório ele já vem feito alguns trabalhos nesse sentido, quanto custa o tratamento, enfim. E aí a gente sempre se depara, não, porque não tem um destinamento específico desse orçamento para oncologia. É sempre isso, pagando o que foi realizado. Mas será que talvez, né, um apoio para esse planejamento não seria ali utilizar um pouco mais os dados epidemiológicos de incidência? A gente sabe quanto que é esperado, quantos casos de câncer são esperados, a gente sabe, né, quanto que a gente está aumentando aí nessa incidência, enfim. Tem mais ou menos um norte, eu acho que das 3 esferas, teria como gestor ali minimamente se pautar para poder destinar melhor esse recurso. A gente sabe que é
pouco, né? Mas com esse pouco recurso, ele poderia direcionar melhor nesse sentido, sabe? Porque muita gente pergunta, que a gente levantou de 3%, algo em torno disso, do orçamento da saúde é destinado para oncologia. Na verdade, não é destinado, foi o que foi gasto, né? Isso é pouco, isso é muito, a gente não sabe, justamente por isso, né? Não tem esse planejamento. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que, com certeza, assim, porque a gente está falando dos dados de financiamento e das limitações deles, mas os dados de atendimento dos pacientes, com certeza, eles também poderiam ajudar, e eles são bem detalhados, né? A gente consegue uma série de informações que são ali registradas, com o viés que a gente possa acreditar, mas é a informação que a gente tem, ela é pública, ela é oficial, ela representa todo mundo que está sendo tratado pelo SUS, então é uma informação super relevante e muito rica, né? Que a gente poderia usar. No caso da oncologia, especificamente, a gente consegue saber, né? Quantos pacientes estão em tratamento, em qual estadiamento, em qual região, há quanto tempo, qual o medicamento que está sendo utilizado, aonde que está sendo feito o tratamento. Então, tem muita informação, né? Que poderia ajudar nesse planejamento, né, do financiamento, né, para que fosse de fato uma coisa que fosse mais planejado, né, porque é isso. Hoje ele vem de baixo, né, vem da demanda da população, né, e não E do importante dizer, né, planejamento. reforçar, na verdade, que a gente não tem esses dados só na atenção especializada, a gente tem na atenção básica ali, de rastreio para a população-alvo, Sim, saber com quanto é que está certeza. sendo a cobertura para cada região, para cada população. Então, né, se eu estou com baixa cobertura, o que está faltando aqui? É dinheiro? Ou o que está faltando aqui é outro tipo de planejamento, acesso a serviços, enfim. Então, Isso que nós estamos falando aqui é uma coisa muito importante. Eu acho que é preciso assim, deixar isso bem registrado nessa conversa. A obtenção desses dados dos registros hospitalares de câncer, os dados de IH, internação hospitalar, e também os dados ambulatoriais, e mais os dados da APAC, que são as informações específicas e os próprios do, trata, registros do de base tratamento, populacional e o também. registro de base populacional, isso hoje constitui, como ela estava dizendo, um conjunto de dados muito importantes que podem permitir, ainda que existam viés, por exemplo, o dado da APAC, por exemplo, ele pode ter algum viés por conta de que, como o tratamento, a APAC ela não prevê um protocolo de tratamento, ela prevê a remuneração de uma determinada etapa da patologia, então você pode ter tratamentos diferentes, e pode ter custos diferentes. Você pode ter com a mesma PAC executado mais ou menos recursos. Porque a medicação que vai ser utilizada não E faz parte. atendido mais ou menos Eu pacientes, né? acredito mais ou menos, mas principalmente a PAC não reflete o tipo de tratamento que você está executando, entendeu? Na completude. Ela reflete um tipo, uma possibilidade, mas ali pode ser para mais ou para menos. Depende do protocolo da instituição que está utilizando a PAC. Então, mas isso é importante também. O problema é que você hoje não consegue diferenciar isso. Mas não importa, eu acho que isso não é o mais importante. O mais importante, eu acho que isso para quem está trabalhando, como vocês estão trabalhando, a questão dos dados, análise de dados, os dados que existem dessas fontes de informação, eles são bastante, quer dizer, não são tudo o que é necessário, mas estão bastante suficientes para começar, para ter um processo de planejamento robusto. Entendeu? Quer dizer, a gente, às vezes a gente fala, não tem dado, não, a gente não tem todos os dados que a gente precisa, mas os dados que nós temos já permitem um processo de planejamento robusto. O grande problema até aqui é que esses dados
eles não conseguiam contribuir para a política, porque não existia a política. Então os dados ficavam meio soltos. Agora que você tem uma política, você pode fazer vamos dizer assim, um acompanhamento dessa política com alguns indicadores que a política das atividades que a política determina, construir alguns indicadores e buscar os dados para aqueles indicadores. Quer dizer, para também não se perder num mar de informações que você depois não consegue saber o que fazer com ela. Eu acho que está muito claro. Quer dizer, quando se define a política, você pode fazer com os dados existentes indicadores para acompanhar a política e até para ver que tipo de aperfeiçoamento aqueles dados podem ter. Então, eu acho que a gente está num bom momento com relação a isso. Inclusive, a gente teve recentemente, né, uma melhora no apontamento desses dados, de forma que a gente consegue ver de uma forma hoje muito mais clara essa diferença na PAC, do que está sendo feito naquela PAC, que ela, enfim, ela tem aquele valor, ela é para tratar aquele momento da doença, mas a gente consegue hoje saber, tem o campo codificado, que foi aberto na base recentemente, mas está sendo reportado desde março de 22, que traz exatamente quais são os medicamentos que estão estão sendo utilizados dentro daquela PAC. Então, fazendo essa análise, a gente consegue ver também essas diferenças de protocolos, que é mais né? ou menos como se fosse uma caixa preta também, né? Porque cada médico ali coloca, né, de uma maneira, um Então, código era de uma assim, forma. agora não mais. Mudou isso que ela está dizendo. Agora não mais. Gente, já Agora é um... Isso que tem, ela está dizendo. Que tem agora uma... você consegue identificar o Sim, é um protocolo que está código. sendo utilizado. Todos os medicamentos, todos os A gente ficava fazendo isso na unha ali. Total. Todos os antineoplásicos, eles fazem parte de uma lista que tem um código para cada um. Todos os medicamentos antineoplásicos registrados na Anvisa fazem parte dessa lista. É até curioso porque tem alguns que não estão lá. Enfim, mas a gente sempre reporta quais que não estão, mas de um modo geral, todos os antineoplásicos estão lá, eles têm um código e esse código é preenchido em várias colunas, então você consegue saber, o primeiro medicamento, o segundo medicamento, para ver a combinação, que é muito comum, né? Então, e é uma informação que está super bem preenchida, que está bem robusta, muito mais, sem a necessidade de tentar descobrir o que né, o que era, o que estava escrito ali, porque muitas vezes era isso, né? Era MTX, aí você, metotrexato, mas era dessa forma, e agora não precisa mais disso, tem um código e a gente sabe, então isso foi uma melhoria, né? Então a gente, da mesma forma que a gente vê a melhoria nesses dados, né? No caso do financiamento, acho que a gente precisaria de um planejamento diferente para poder conseguir usar o dado com esse intuito, né, de financiamento. Sim. E voltando aqui um pouquinho, né, no nosso resgate histórico, o SUS, ele praticamente, na verdade, mudou a configuração aí sanitária do país, né? Quais foram de lá para cá os maiores desafios do ponto de vista não só orçamentário, mas de gestão mesmo, para poder fazer com que isso funcionasse num país como o Brasil, com realidades totalmente distintas, dimensões geográficas, né, enormes, enfim. O SUS, quer dizer, como conquista da sociedade, né, o SUS foi uma conquista muito importante, mas ambiciosa, do ponto de vista do que se coloca, do que se aprovou na Constituição. O que se aprovou na Constituição foi um sistema de saúde público, universal, gratuito, equânime, isso, quer dizer, como objetivo, né? Como direito, mais do que como objetivo, como direito das pessoas. Né? Só que acontece que isso é aprovado num país que é regionalmente desigual. Rendas, uma desigualdade de renda a maior do mundo, uma população em fase de transição demográfica, quer dizer, a população estava crescendo até um determinado momento, mas depois começa a decrescer, e nessa queda da população há um envelhecimento. O Brasil envelheceu. E o SUS deve ter ajudado, né, esse aumento da pirâmide. O Brasil, em 40 anos, envelheceu o que a França levou 200 anos para envelhecer.
o que significa um impacto enorme econômico, social, um custo para a sociedade enorme, porque esse envelhecimento é acompanhado também do aparecimento de mais doenças crônicas. Esse envelhecimento não foi acompanhado, digamos assim, de uma estratégia de prevenção, então as pessoas continuaram a ter diabetes, hipertensão arterial, um aumento de casos de câncer. Então, o desafio que foi colocado para a implementação do Sistema Único de Saúde é um desafio imenso. O Brasil adotou, para enfrentar esse desafio, algumas estratégias muito importantes de organização e gestão, que também faziam parte das propostas constitucionais, que era um modelo de gestão, que era o foco na municipalização, o modelo de gestão tripartite, a criação dos programas de saúde da família. Quer dizer, tudo isso veio a contribuir para que esse sistema se tornasse viável, para que aquelas consignas, né, que é estabelecidas na Constituição, de fato acontecessem. Então, houve um progresso também de tudo isso. Você imagina que até a aprovação da Constituição, você tinha mais de 50 milhões de pessoas no Brasil que eram indigentes. Indigente significa que não tem acesso a nada. Eles só tinham acesso à beneficência Se das tivesse uma Santas doença Casas um pouco mais... e o atendimento não de ia ter. emergência, onde existia atendimento de emergência, basicamente nas capitais. Então, esse fenômeno, quer dizer, do SUS, ele é um fenômeno sociológico, político, de saúde pública, talvez único no mundo. Agora, é claro que é um enorme desafio fazer isso tudo acontecer. E eu acho que a gente vem fazendo, mas só que eu acho que nós não estamos fazendo isso, vamos dizer, para e passo com a necessidade. As necessidades estão aumentando mais do que a capacidade que nós temos tido de responder. Então, isso se reflete na questão do orçamento, que a gente estava falando aqui um pouco. Se você olhar o gasto em saúde hoje no Brasil, ele ultrapassa 9% do produto interno bruto. Só que o gasto público nesse total é menos de 4%. Tá. E eu já aí entra a queria... questão do setor privado, Isso. que não é visto ainda de uma forma adequada como complementar, embora na lei ele seja, mas na prática não é. Na prática a gente continua a ser fragmentado. Como se tivesse duas esferas Não, diferentes. na verdade, é até mais do que duas, porque o setor privado também, Tem por sua várias vez, fatias. é muito fragmentado. Com certeza. Então é muito difícil fazer essa cooperação público-privada, e pensando macro, justamente por causa dessa fragmentação, que tanto o setor público quanto o setor privado tem. Então é preciso, o grande desafio que eu acho é superar essa fragmentação e buscar um trabalho articulado entre o setor público e o setor privado. Eu acho que o primeiro passo para isso é realmente a informação. À medida que a gente melhora os sistemas de informação, a gente vai poder ir identificando os problemas e fica mais fácil enfrentar o problema conhecido do que fazer uma coisa que a gente não sabe direito o que é. Então, ter informação do setor privado hoje é muito importante Quantos também. por cento da saúde é destinada para a saúde pública? 4%? Em torno de 4% Nossa, isso é só. muito impactante se a gente for pensar que a população sim. que utiliza o privado é É 25% só, exatamente, né? 25% contribui ou participa com mais do que os Isso. 75% restantes. E, por incrível que pareça, apesar de tudo, o Brasil é um dos poucos países que tem um sistema do tamanho do SUS, da abrangência que tem, não tem nenhum outro. E na América Latina, por incrível que pareça, o Brasil é um dos países que aplica menos público na saúde. E quando a gente fala do privado, também não é só o pagamento de plano de saúde, não.
é o gasto que as pessoas têm Bolsa. com a própria saúde, Exato. pagamento de medicamentos, de exames, tudo isso. Sim. Eu, como gosto, né, dos dados, vou Claro. trazer alguns. Não, eu acho que é importante. Vou trazer Ela tem uns, dados importantes porque para isso. a gente, né, Dr. Santini falou dos 9%, né, do PIB gasto em saúde, e quando a gente compara, a gente pegou dois exemplos de países que também têm um sistema universal, Alemanha e França, e eles investem 12,54% e 11,11%. Então, assim, a gente não está tão, em percentual do PIB, a gente não está tão distante. O nosso grande desafio é que a gente está falando que o público, né, que representa 75% da nossa população, em financiamento tem 43%, né? Nossa. Então, assim, é essa disparidade que eu acho que é muito significativo, né? Então, por exemplo, em despesas gerais, né, do governo, per capita, do público são R$ 684, do privado é 842. É uma diferença muito grande, né, entre o per capita também de cada um desses dois ambientes. E aí, indo mais para dentro, né, desse universo, no público, a gente tem as disparidades entre o federal, o estadual e o municipal, Claro. que embora a gente veja, o federal segue sendo o maior, 48% do total vem do federal, mas ele é o mais estável ao longo dos anos. Quem mais sofre a pressão é o município que está ali no dia a dia, né? Então ele cresce, assim, E na maior parte é o muito. responsável pela promoção e prevenção, né? E ele é o que está ali, né? No dia a dia, No com a front. população, no front, a pressão tá ali, né? Então, assim, quando a gente olha o crescimento o municipal, hoje está em torno de 26%, já superou o estadual, que é 25%. Então, do total público, 48% é federal, 25% estadual e 26% municipal. Então, assim, o Pois está município já acima, inclusive, superou. do que a Constituição determina. Sim. O que é determinado pela lei para aplicação federal e estadual e municipal, os municípios já estão gastando muito mais. Sim, a obrigatoriedade do município é de 15% das 15%. receitas. A média dos municípios é de 23%. Pois é. Das receitas, enquanto o estado, o mínimo é 12 e a média é 14,1 na prática. Então eles também, né, gastam mais, mas quem está realmente ali na pressão é o município, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. E a questão dentro do privado, né, que a gente falou que é aí, né, 57% do gasto total em saúde, quase 50% é gasto do próprio bolso, 52%. Então, assim, é muita coisa É muita também. coisa. É muita coisa. Sem a gente contar custo indireto, né? Que são esses medicamentos, às vezes, do próprio bolso do paciente, próprio deslocamento. Sim. A gente tem uma questão aí de regionalização dos próprios CACONs e UNACONs, se a gente for falar da atenção especializada. Mas a própria atenção básica tem essas questões, né? Muitas pessoas ainda precisam se deslocar para outros municípios para poder fazer os seus exames de rastreamento, uma mamografia, E esse valor não está aqui nessa não conta. tá aqui, não tá tem nessa nada, né? conta, não. Dias que essa pessoa deixa de trabalhar e por aí vai, né? Mas essa questão dos municípios aí que você falou dessa pressão, me fez lembrar agora do nosso no estudo do observatório em que a gente identificou que quase 11% dos municípios brasileiros o câncer já é a primeira causa de morte no país. E grande parte deles, se eu não me engano, um pouco mais da metade, são de municípios de médio e pequeno porte, né? Que são municípios ali que provavelmente não têm atenção especializada, ou seja, esse tratamento não fica a cargo deles, mas eles são sim responsáveis em encaminhar, em fazer o rastreio, né? E toda aquela dar assistência básica para aquela população, para que de fato tenha um fluxo ali direcionado para quando vier esse diagnóstico. Será que eles estão sabendo dessa informação? Será que talvez isso aconteça por conta, né, desse orçamento mais limitado? Então, eu acho que quando a gente vai conversando aqui,
parece que uma coisa está ligada à outra, é como se fosse uma cadeia. Uma coisa depende ali, né? E a gente não está falando aqui só de recurso. A impressão é que dá é que, tá, o recurso ele é limitado. Mas será que se a gente tiver mais dinheiro vai ser a solução do problema? Ou realmente a questão é de entender o seu cenário para poder alocar e destinar melhor esses recursos? Porque não adianta a gente ter mais dinheiro e não Eu acho que a gente tem os dois direcionar problemas. errado. Eu também acho. Nós temos tem os os dois, problemas. as duas situações. É necessário mais Não, dinheiro, sem falta, dúvida. mas Mas com o modelo que está, esse modelo não é capaz de resolver o problema. Por exemplo, o Brasil, a maioria dos municípios brasileiros, não me lembro mais qual o percentual, mas é um grande percentual, mais de 80% com certeza, tem menos de 10 mil habitantes. Planejamento e atenção para câncer, por exemplo, ou para doenças de mais alta complexidade, a base populacional de 10 mil habitantes você não consegue planejar para essa base. sim, Porque ela não tem escala. não é O efetivo planejamento também. para doenças que têm baixa prevalência, mas tem muita morbidade, é um planejamento de escala maior. Você tem que ter uma escala maior. Então, um dos grandes desafios da implementação dessa nova lei, e para ter um orçamento adequado, é a regionalização. Isso o Brasil já tem, o Ministério da Saúde já tem estudos de regionalização. Existe uma proposta de criação de 500 regiões de saúde. Eu não sei se vão ser 500, 600 ou 300, não é o caso aqui e agora, mas é fundamental que haja isso. Agora, só que você, para regionalizar, não é só você definir o território, você tem que definir os meios. Então, regionalizar significa ter tecnologia adequada para funcionar uma região de saúde. Essa tecnologia significa ter transporte, mas significa também você implantar inovações. Telemedicina é fundamental. Você vai poder resolver muito problema na medida em que você tenha logística e telemedicina implementada nas regiões de saúde, para você facilitar telepatologia, você consegue melhorar enormemente o diagnóstico. Com teleradiologia, é a mesma coisa. Quer dizer, você não vai precisar e nem pode ter todos os equipamentos necessários num município pequeno, mas o município pequeno tem que ter acesso Acesso. a todos esses equipamentos onde quer que eles estejam. Isso antigamente significava um deslocamento pessoal. Hoje nem sempre você vai deslocar imagens, você vai deslocar resultados. As pessoas não vão precisar estar circulando tanto. Então, tudo isso faz parte desse processo de planejamento, porque quando a gente está falando Coisas de que planejamento até, hoje, de repente, podem trazer até uma economia aí dentro, né, desse é muito sistema. pouco provável que Mas, traga, porque a gente, os estudos mais clássicos que tem aí sobre economia da saúde, costumam sempre dizer isso, quer dizer, toda vez que você inova uma nova tecnologia, a impressão inicial é que ela vai encarecer, depois fica a ideia de que não, ela vai economizar e finalmente chega à conclusão que ela não vai economizar, porque ela vai gerar novas demandas. Então, gerar mais gera diagnóstico, né? mais diagnóstico, gera outro tipo, só que certeza. uma demanda mais qualificada, Claro. onde você pode melhorar seu resultado. Sim. Quer dizer, o problema não é você gastar muito, o problema é você gastar mal Muito e mal. o que tem. É muito Você e gasta mal. muito e mal. Esse é que é o grande problema. Então, eu acho que nós estamos hoje, quer dizer, na área específica da oncologia, nós estamos com uma grande oportunidade. Que na medida em que a gente tem uma política definida, uma política abrangente, que vai desde a prevenção primária até os cuidados paliativos, o modelo de planejamento do SUS vai ter que mudar. E não talvez a política de controle de câncer ela vai ajudar o SUS a fazer
uma mudança de modelo de um modo geral, porque ela vai implicar em mudanças mesmo muito profundas na organização do sistema e no financiamento também. Você não vai poder, ou você tem que modificar a maneira de simplesmente remunerar a atividade que foi feita baseado num preço que é estabelecido no mercado. Você vai ter que fazer um outro tipo de contrato, um contrato baseado em resultado, baseado em valores que são produzidos pelo que você está fazendo. Você não pode pagar indefinidamente um processo que não resulta em nada. Você continua com taxas altas de mortalidade, com infecção hospitalar. Isso não pode ser pago, isso tem que melhorar. Então, E cada vez mais a gente vê isso com os dados, né? Tanto um aumento no número de casos e até na população mais jovem, como um aumento na mortalidade também, né? Porque a gente não está fazendo diagnóstico precoce, ou seja, tudo não, toda essa organização não está sendo efetiva. E com todas as limitações que a gente tem nos dados, a gente conseguiria fazer muitas dessas análises do jeito que já está, né? Exatamente. Era isso que eu ia te me dá perguntar um agora. desespero. Sobre essa questão dos dados relacionados a financiamento. É possível saber, então, quais são esses gastos e planejar com o que a gente já tem? Eu acho que a gente consegue usar os dados que a gente tem para planejar. Mas os dados que a gente tem, da forma como eles estão estruturados hoje, a gente teria um desafio enorme, com muitas limitações, para conseguir dizer efetivamente qual é o financiamento da oncologia hoje, né? E conseguir vendo assim, tipo, foi gasto aqui, esse foi aqui, que seria o mundo ideal, né? Sim. O quanto que foi para cada doença, o quanto que foi para prevenção, para diagnóstico, para tratamento, né? Enfim, seria maravilhoso. E isso, assim, a gente tem. Eu não digo que a gente não consiga fazer alguma coisa, porque seria muito, né? Mas teria um desafio muito grande e muitas limitações, né? Acho que a gente tem que experimentar, Por né? isso, Começar do micro, ver se dá certo aquilo, depois ir por isso que eu expandindo. acho que, quando eu falo que a nova lei dá uma oportunidade, é justamente por isso. Porque ela propõe um outro modelo, ela propõe uma outra forma de abordar o problema. Por exemplo, se a gente tirasse da oncologia, vamos pensar na insuficiência renal, né? Então, que acaba sendo a hemodiálise O desfecho o final desfecho ali de final dessa tratamento. história. Quer dizer, você vai ter que investir em prevenção de hipertensão arterial. Você vai ter que trabalhar uma outra lógica. Mas é só que se essas lógicas forem estanques, você não consegue formar uma abordagem da história natural daquela doença. Então você não sabe em que momento você vai intervir. Mas isso é uma coisa realmente muito complexa. Então eu acho que é uma estratégia que o Ministério da Saúde talvez possa adotar na implementação da política de controle de câncer é desenvolver alguns projetos pilotos onde se possa estudar mais profundamente isso que você está falando, os dados aplicados a uma determinada região e ver efetivamente o que a gente pode efetivamente encontrar. E depois, rapidamente, até transferir esse conhecimento. Porque se for tentar fazer isso tudo nacionalmente, de uma única vez, eu acho muito difícil. Não. Com certeza. Muito difícil. Não, com Por certeza. causa da complexidade que é analisar todos esses dados. Agora, à medida que você desenvolve um modelo, aí sim, Piloto, né? um modelo você consegue disseminar. E a gente está com esse desafio agora, né? De tentar aí dar esse pontapé inicial para ver de onde que a gente começa, como que o que a gente precisa ali, né? Como que a gente começa a enxergar, onde a gente vê primeiro, a macro-região de saúde, um município, de repente, né? Somente. Enfim, é um desafio enorme, mas a gente está aqui e aos poucos a gente vai conseguindo, né?
Você falou aí da nova política, mas que a gente tem um desafio enorme de implementação, não só do ponto de vista dessa questão do orçamento, que vai ser um desafio, porque né, os estados e municípios vão ter essa responsabilidade agora de implementação, mas será que isso está feito fugindo aqui um pouco dessa temática de financiamento e indo mais para a gestão, mas eu acho que está tudo ligado. Será que talvez o Ministério da Saúde está fazendo essa articulação coordenada com esses entes para implementação? Será que todo mundo está ali apto a fazer essa implementação da maneira que está dita ali no texto, de fato, com essa abordagem integral de atenção básica, atenção especializada, cuidados paliativos, reabilitação? Será que todo mundo está preparado para Não, isso? eu acho que não. Eu acho que não está Vai preparado. funcionar? Remeteu um pouco à complexidade que o Dr. Santini colocou quando foi Do implementado o SUS, SUS, né? Exatamente. em outra proporção, né? Exatamente. Não, eu acho que não está preparado, mas eu também acho que... Mas é um que- começo, né? Exatamente, É um mas também acho que é começo. natural não estar. Uhum. Quer dizer, é uma transformação, essa transformação é muito importante, quer dizer... É uma conquista, Exatamente, né? exatamente. A gente não pode, pelo fato de não estar preparado, a gente não pode... a gente tem que qualificar Claro. a legislação, a nova legislação. Não está preparado é uma circunstância, é um dado da realidade. Mas a gente então tem que se preparar. O que é necessário fazer justamente para se preparar para que isso aconteça? Eu acho que as ferramentas existem. Como a gente está falando aqui, quer dizer, a gente tem vamos dizer, a situação ideal com relação a dados. Situação Não. ideal, com certeza não. Mas nós temos uma situação que permite, nós avançamos nas informações de assistenciais de base hospitalar, nós temos os registros bastante desenvolvidos. Nós temos registro hospitalar em 300 e tantas unidades hospitalares. Isso não é banal, poucos lugares do mundo têm isso. Então, a diferença que nós temos no Brasil é que nós temos tudo em grandes volumes. E isso permite a gente fazer análises que nem sempre, às vezes, a gente tem dificuldade de fazer a microanálise, mas a macroanálise a gente tem dado para fazer. E isso permite fazer muita coisa com as análises de massa. E de uma maneira organizada até, né? Se a Sim. gente for olhar para o dado público, ele é muito mais organizado do que o dado privado, por exemplo. Né? A gente tem muita limitação quando vai trabalhar com um dado privado. Com né, Fê? certeza. Eu até, na verdade, eu me pergunto se a gente não tem o dado privado ou se ele não é publicado na integralidade que ele poderia para que a gente usasse. Porque é isso, assim, quando eu comecei a trabalhar com os dados do DataSUS, né, isso em 2006, 2007, o desafio que a gente tinha era outro. As pessoas desafiavam muito, falavam, não, mas dado público, imagina, isso deve ser horrível, Tinha uma né? mania de subestimar, De né? subestimar, mas quanto que representa? Tipo, como quanto que representa? Então era assim, era um cenário muito diferente do cenário que a gente tem hoje, né? E o que a gente sempre falou foi, a gente só vai melhorar o dado se a gente usar. Claro, claro. Vamos usar. E é isso que faz o dado se tornar melhor. No caso do privado, o grande desafio é que a gente não tem. Não tem dado. Então, assim, e o pouco que a gente tem, a gente fica lá torcendo e remói e mexe. Você fala, caramba, o que é isso? E na prática, eu acho que esse dado existe. Porque, poxa, é troca de informação, é a Provavelmente. forma como tem o reembolso, não tem como, né? Assim, ele deve, com certeza, ter uma série de limitações. A gente sabe que a questão do CID é uma limitação dentro do sistema privado, mas, poxa, né, tirando as limitações, com certeza, se os dados fossem disponibilizados na integralidade, a gente teria muito Eu acho que é mais muito daquilo que o informação. Dr. Santini falou, né? Na própria saúde suplementar tem as suas fatias, né? E eu acho que o próprio sistema das operadoras de saúde, cada uma ser ali proprietária da sua informação, acho que isso já dificulta um pouco quando vai passar
ali para a gestão da ANS, como que é passado, como, sabe, talvez a dinâmica de ressarcimento seja um pouco diferente, né? A finalidade é a mesma, mas essa dinâmica seja um pouco diferente, né? Eu acho que existe Não sei. eu acho que existe um problema aí que é, vamos dizer assim, é da natureza, digamos assim, da organização, enfim, o, diferentemente do setor público, onde o dado se transforma em políticas, mas o dado das organizações privadas ele se transforma em poder. Né? Os dois se transformam em poder, mas um é um poder público, o outro é um poder de mercado. Sim. E aí, isso é na minha cabeça, é uma certa contradição. Quer dizer, porque quando você olha o setor público, você está olhando para o cidadão, você está olhando para a resolução de um problema. O setor privado, você está olhando para um negócio, onde o dado para ele significa informação para ele tomar a decisão do ponto de vista de negócio, da economia do negócio dele. Então, muitas vezes esse dado, a disponibilização desse dado, pode ele estar prestando uma informação para um concorrente que não interessa a ele prestar. Só que isso é uma contradição com a questão da saúde. Eu até acho, assim, na minha opinião, o plano de saúde não devia se chamar plano de saúde, porque isso não tem nada a ver com saúde, tem a ver com doença. Então, ele não devia ter outro nome, não podia se chamar plano de saúde, porque ele não está se responsabilizando pela saúde de ninguém. E nem é um plano para a saúde de porque alguém, né? Exatamente. Então, esse é um problema que não é um problema específico nosso, mas é um problema da realidade. É o fato, nós temos uma grande parte da população que hoje depende dessas organizações para ter assistência médica, não para ter saúde. Para ter saúde depende do SUS. Agora, para ter assistência médica, existem essas. Qual é o grau de interação que pode existir entre uma coisa e outra? Talvez, já que ninguém está pretendendo fazer nenhuma revolução, talvez o grau de integração seja a partir da cooperação em alguns conjuntos de dados. Quer dizer, desde que haja um entendimento, digamos assim, é vantagem. A pergunta seria mais ou menos assim: é vantagem para o setor privado que haja menos mortalidade nos seus doentes de câncer, ou que se faça um diagnóstico mais precoce? Parece que são interesses diferentes para o custo aí, ser né? menor? Quer dizer, se isso for vantagem, talvez esse seja uma forma de cooperar. E talvez vai ter que ser assim. As formas de cooperação vão ter que ser feitas baseado em ter ou não ter vantagens. Que é o dado da realidade. Porque eu não vejo como haver uma integração de bases de dados público-privado justamente por causa da contradição do interesse da informação. A gente está vendo isso acontecer, né? Mas, por exemplo, para as vacinas, Sim. então, que eu acho que é o caso que você. Exatamente esse exemplo, né? Dentro de determinados contextos. Então, a vacina, hoje, na verdade, a gente está sem dado, né? Tipo, um público, enfim, se alguém souber, contem. Mas, assim, de um modo geral, esses dados não são mais publicados desde 2022, mas a gente consegue. Mas a gente olha, por exemplo, sei lá, se tiver o Conect SUS. Você consegue ver lá, se você tomar uma vacina no privado, ela já aparece dentro do seu. Então, assim, são pouquíssimos. Se eu não me engano, acho que são 600 laboratórios, mais ou menos, mas a gente tem mais de 12 mil que já estão integrados na RNDS. Então, assim, tem esse plano, mas ele começa pelas vacinas, né? Pelos exames, o que já é
um Sim, começo, né? Mas eu acho que é isso, dentro de alguns contextos, da gente poder ter essas informações integradas, porque de verdade, sem isso, é muito difícil a gente pensar no planejamento da saúde como um todo, porque afinal, assim, todos somos, somos pessoas que são atendidas Que pelo SUS, demandam, né? né? Do SUS, É. né? E é isso, se a prevenção está no SUS, se somos todos, né? Pacientes, enfim, pessoas, cidadãos que dependem do SUS, a gente e eventualmente a gente usa nosso plano de saúde para alguma assistência médica, se essas duas coisas não se conversarem, como que a gente vai conseguir ter um planejamento da saúde de forma completa, né? Então, enfim, acho que vejo uma luz no fim do túnel quando eu vejo essa questão da RNDS trabalhando para ter essa relacionamento dos uhum. dados. E seria RNDS é Rede Nacional Nacional. de Dados de Saúde. Isso, isso, obrigada. só para contextualizar Por aqui. favor. E seria o grande sonho, né, de quem trabalha com dados em saúde, essa integração das bases de É. dados. Hoje a gente tem um pouco essa dificuldade de saber mais da jornada desse paciente, né? Porque ele fica durante muito tempo ali na atenção básica, até ele chegar na atenção especializada, a gente não sabe quanto tempo ele demorou, quais exames que ele fez e tal. Então, isso do ponto de vista até de financiamento, seria um caminho interessante para a gente analisar custo também, né? O quanto que ele demandou ali para o sistema, e aí fazer uma análise um pouco mais ampla, quando a gente tiver uma quantidade grande de informação aí alimentada para toda essa população. Uh, Algumas redes privadas já estão fazendo isso com alguns laboratórios, né? Então você faz um exame de sangue num laboratório X, e aí faz no outro hospital, ele sendo privado, ele sendo da mesma rede, você consegue entrar ali no teu login e já ver, né? Olha, você fez o exame tal, já tem lá todos os resultados em diferentes instituições dessa mesma rede privada. Ou seja, não é impossível a gente fazer isso, né? Não, E tecnicamente, tecnologicamente, não, Com absolutamente, é certeza. perfeitamente possível. O problema realmente é É o de interesse. interesse, interesse, querer nem fazer. rios de dinheiro para Não, colocar em prática, não, né? não. Não, ao É o contrário, interesse. isso pode gerar, aí sim, pode gerar economia, porque hoje você tem, as pessoas transitam de um sistema para outro, de uma empresa para outra, e repetem exames que Muitas ficam vezes perdidos, não, e desnecessários. desnecessário ou que ficam perdidos no Aham, sistema. Enfim, tem uma série de coisas que sim. são, que podem ser feitas no sentido de melhorar, assim, operacionalmente e até economizar recursos e economizar também desgaste para os pacientes, aquilo que a gente falou. O custo do bolso do paciente é muito alto no nosso sistema, sendo que é um sistema público. Então, por que a pessoa tem que ter esse gasto tão grande do próprio bolso num sistema que é público? É porque falta organização também, né? E gestão quer dizer, a gestão não só do sistema, mas a gestão da clínica, a gestão do atendimento às pessoas. Isso também precisa ser feito e pode ser feito. Há tempos atrás a gente tinha um problema tecnológico para fazer isso. Hoje não tem. Se você tem a pessoa identificada, você rastreia todo Sim. vamos dizer assim, todo o percurso dela pelo sistema. Isso não tem nenhum Eu sempre problema. penso no sistema financeiro, assim, acho que se o sistema financeiro Claro, o funciona, o sistema de financeiro saúde faz ia isso. ser fichinha, Exato. né? Fernando, eu queria te direcionar aqui uma pergunta, mas acho que o doutor Santini vai poder complementar muito aqui. Que é diante de características demográficas e epidemiológicas, né, do nosso país e da responsabilidade que a gente já falou de cada ente federativo, seja município, União e Estado, a necessidade de dados é fundamental para esse planejamento estratégico mais assertivo. Já falamos muito aqui sobre isso, na saúde especificamente.
E hoje a gente tem projetos voltados para isso, ou seja, de diagnóstico situacional em cada região, em cada estado. Você sente também, já partindo para uma outra pergunta, diferença quando você abre ali os dados de limitação nas próprias bases. Então, um exemplo, em São Paulo, aqui tem muito mais dado, ou seja, ele é mais confiável do que em estados do norte ou nordeste. Você enxerga isso e, enfim, fala um pouquinho dessas diferenças do ponto de vista regional. Se existem projetos, hoje eu acho que talvez seja uma informação que está dentro hoje, né, dos municípios, do estado, Do próprio gestor, né? do próprio gestor. Então, não sei, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para os dados, a gente vê reflexo de alguma coisa. E aí é muito curioso, assim, hoje mesmo a gente, enfim, saíram os dados do DataSUS de março, e aí carregamos tudo certo, tá faltando a base de medicamentos de Minas Gerais. Nossa. Vai olhar, desde janeiro não tem. E aí alguém falou, não, mas também não veio Tocantins e Roraima. Ah, mas Tocantins e Roraima é comum Sim. não vir, mas Minas Gerais, Chamou atenção. E aí é isso, né? Então, às vezes, acho que muitas vezes o dado traz essa informação pra gente, né? E aí depois a gente precisa entender. Eu ainda não tenho a resposta do que tá acontecendo lá, mas certamente está acontecendo alguma coisa que está impactando nesse atraso. Isso já aconteceu na Bahia, e na Bahia acho que foi quando eles estavam centralizando, né? Porque tem algumas informações que elas são de medicamentos especificamente, que tem todos os centros de dispensação, mas na hora que o reporte é feito centralizado dentro da Secretaria Estadual, o que na verdade prejudica muito a análise dos dados, né? Mas a Bahia passou por esse processo e durante esse período a gente teve um problema, um tempo grande sem as informações. E aí agora eu não sei exatamente o que está acontecendo em Minas, mas está acontecendo alguma coisa para ter isso. Então, assim, os dados trazem muito dessas realidades para a gente, né? E aí, já perguntando aqui para o doutor, a gente tem um feedback, ou a gente se depara com uma questão que é a seguinte: muitas vezes a gente quer um dado específico de transplantes de medula óssea, por exemplo, que muitas vezes a gente não encontra tanto no DataSUS ali, o dado privado, né? A gente tem alguns número de transplantes realizados, enfim, mas no detalhe, alguma coisa a gente precisa ir até as secretarias, seja via lei de acesso à informação, para buscar algum tipo de informação complementar. Seja dados também de orçamento, quanto que o Estado gastou em oncologia, enfim. E muitas vezes a gente recebe a resposta de que não temos esse dado, não temos esse dado. Mas a gente sabe que um Estado, né, para minimamente se organizar ali, né, no seu orçamento ou oferecer uma política ou um programa para a saúde, ele precisa entender, né, onde ele vai gastar, e tudo o que ele oferece, ele cobra da União, né? Então, se ele gasta 100 mil quimioterapias no ano, ele vai cobrar, então ele sabe. Para ele poder receber, ele tem que reportar aquela produção ali feita, né? Então, a gente fica assim, né? Como se fosse um jogo de empurra. Como que eles vão, né, dando essa justificativa, primeiro, se organizar, né, do ponto de vista orçamentário, e segundo, implementar uma política que vai ali ser integral para todo mundo, né? Então, o que você acha disso? Não, é difícil, a secretaria não tem mesmo, ou você acha que é uma falta de boa vontade, uma desorganização? Não, eu acho que não é falta de boa vontade. Desorganização pode ser um pouco, mas não é bem isso, não. Eu acho que é o seguinte, eu volto ao raciocínio anterior. Essa fragmentação com que são feitas as ações de saúde, sobretudo as chamadas ações de alta complexidade,
elas ocorrem como se fosse, quer dizer, para o gestor, ela como se fosse uma transação financeira. Quer dizer, ele recebe um dinheiro, faz o pagamento ao prestador, presta contas. Quer dizer, aquilo entra numa rotina. Aquilo não significa, para o gestor, não significa que ele está à busca de nenhum resultado. Entendi. O resultado que ele está procurando é, é que o dinheiro que ele recebe dê para pagar o que ele está Simplesmente ele está pagando conta ali. pagando conta. É. E isso é um. Assim, isso aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum gestor Não, específico, sim. nada disso. Eu estou dizendo que é como funciona, é assim que funciona. Então, é preciso mudar Essa mentalidade. para mudar isso aí, você vai ter. Por isso é que eu insisto que a implementação dessa lei da controle de câncer é muito importante. Porque você vai ter que capacitar os gestores para isso. Se não capacitar os gestores, a lei vai ser uma coisa vazia. Eles vão ter que ser capacitados para dizer o seguinte: olha só, esse recurso é para obter tal resultado. Esse recurso, você vai ter que diminuir a mortalidade de câncer de mama no seu estado. Para fazer isso, você vai ter que atender as mulheres na fase mais precoce. As mulheres que você está atendendo aqui do estágio muito avançado. Elas estão morrendo por causa disso. Você tem que baixar essa taxa de mortalidade para 48% e não 60% como está agora. Essa lógica tem que fazer parte da implementação da lei. Se não fizer, a lei é inócua. Por isso que eu insisto nessa coisa. Quer dizer, os dados são importantes, não é para ter dado, é para resultar em gestão, em processo de planejamento e gestão. Para que você vai fazer integrar o conjunto das ações em toda a história, o espectro da história natural da doença? É justamente para você fazer. Se você tem 40% dos casos de câncer podem ser detectados precocemente e você pode ter um resultado tal, você tem que atuar nessa faixa. Então, isso, os gestores hoje, infelizmente, principalmente o gestor estadual, que acabou no SUS, o gestor municipal tem mais consciência dos resultados do que o gestor estadual. O gestor estadual, de uma maneira geral, ele se comporta quase como um repassador de recursos. Quer dizer, o que ele faz é controlar os recursos e não controlar os resultados. Isso vai ter que mudar. O Estado vai ter que mudar a sua perspectiva com relação à gestão. E eu acho que eles já estão compreendendo isso. Na verdade, eu acho que os gestores, de uma maneira geral, eles compreendem isso. É que a demanda que é colocada sobre eles é essa. Uma demanda muito forte que acontece com os gestores, justamente por falta dessa amplitude, dessa visão ampla da política, por exemplo, no gestor estadual, é a judicialização. O que eles gastam, os estados gastam com pagamentos de exames e medicamentos e tratamentos impostos por demandas judiciais, é um recurso muito grande, muito significativo para o orçamento que eles têm. Então, eles têm que administrar isso também. Quer dizer, então, eles estão muito mais focados na manipulação dos recursos financeiros, como utilizar melhor, como gastar menos, não sei o quê, do que no resultado que ele está obtendo. Se ele começar a olhar os resultados, eles vão ver que eles estão desperdiçando dinheiro e não conseguindo melhorar a situação epidemiológica das doenças que eles estão cuidando. Então, essa lei, ela tem esse aspecto até pedagógico, que eu acho. Só que eu acho que aí, na implementação, o Ministério, na pactuação com os estados e com as regiões de saúde, porque eu acho que não vai ser com os municípios, vai ser com as regiões, os municípios vão trabalhar com regiões. Eu acho que nessa pactuação vai ter que ter indicadores de resultado. E isso, na minha opinião, acho que ao fazer isso,
vai impactar também na forma de pagamento. Você vai deixar de pagar pela ação em si, pelo procedimento, e vai começar a remunerar também o resultado obtido. Porque hoje você gasta o observatório mostrou isso. Você gasta uma quantidade enorme de dinheiro com doenças tratadas de estágio avançado. Quando, na verdade, você podia ter gasto muito menos se tivesse tratado na fase adequada. Então, isso vai ter que fazer parte. Essa lei ela obriga também uma certa pedagogia, uma certa capacitação dos gestores. E até complementando, que eu acredito que o próprio Ministério da Saúde, eu acho que é quem pode fazer essas definições, né? Claro. Então, a partir do momento que eu até abri aqui, porque eu lembrei que eu tinha lido, eu falei, cara, enfim, tem muito a ver com isso. Mas a CEIDIG, que é a Secretaria de Saúde Digital, eles acabaram de pactuar o Índice Nacional de Maturidade de Saúde Digital dos municípios. Então vai ser isso. A Anistela até fala assim, a ideia não é ter uma classificação, mas cara, eu preciso conseguir medir a maturidade digital dos municípios para ver, para planejar. E aí quando isso vem, né, vindo do ministério, que é da onde tem que ser mesmo, porque senão, de fato, eles estão ali no dia a dia, tanto o gestor estadual como o municipal estão no dia a dia, na loucura, né? Tipo, difícil, se não tem uma definição de quais são os indicadores, de como que a gente vai fazer, o que tem que ser monitorado, com que frequência, como que isso vai ser feito, eles vão continuar ali naquela loucura, né? E esses programas aí, só para um parêntese, da CEIDIG, eles estão tendo uma capilaridade enorme, né? E estão sendo grandes aliados aí, principalmente da atenção básica, porque é isso, como você falou, né? Tem que dar acesso, levar o acesso, já que não tem essa possibilidade da gente ter um serviço de saúde ou um CACOM e um NACOM em cada município, mas que chegue não tem possibilidade e nem necessidade. Nem necessidade, exato, isso. Por exemplo, você não precisa de ter CACOM e NACOM para fazer diagnóstico precoce. Você precisa ter gente capacitada para fazer diagnóstico precoce. E essa gente capacitada não são especialistas, são aqueles profissionais que estão lá, porque a demanda é essa. Você, há 40 anos atrás, a demanda era de verminose. Hoje a demanda é câncer, é hipertensão, é diabetes. Então, isso, a capacitação desse profissional tem que ser para isso. Mas esse diagnóstico precisa chegar até essa população, né? Exatamente. Bom, gente, então acho que para uma conversa inicial aqui dessa temática de financiamento, que é uma temática super importante, né? A gente está falando aí da saúde no geral, não só oncologia, né? Porque eu acho que tá tudo ali interligado. E a gente não pode falar de saúde sem falar também de financiamento, que é um grande desafio. Então a gente permeou por muitas esferas aqui, né? Atenção básica, dado, como que a gente pode planejar melhor, como que a gente pode obter melhor esses dados para um melhor planejamento, enfim. Então, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês, tá? A gente vai continuar falando sobre isso, já avisando aí para os nossos ouvintes. E para finalizar, eu queria que vocês encerrassem com algumas considerações finais, de tudo que a gente conversou aqui, o que deveria ficar na cabeça e na mente de quem está nos ouvindo aqui hoje. Bom, para mim, eu acho, primeiro eu queria agradecer, foi ótimo poder participar aqui dessa conversa com vocês. Eu acho que é sempre importante discutir o que nós tratamos aqui, conversar sobre isso, a questão da gestão, financiamento. E para sintetizar o meu pensamento hoje, e aqui falando nesse podcast, eu queria dizer o seguinte: a nova lei da atenção oncológica, da controle de câncer no Brasil, ela é uma oportunidade de melhoria da gestão do SUS como um todo. Não só da atenção em câncer, do controle de câncer, da abrangência dessa abordagem,
mas também pedagogicamente para influir em todo o modelo de planejamento e gestão da assistência à saúde, sobretudo aquelas doenças de alto custo e alta complexidade, que, na verdade, elas, até chegarem a ser de alta complexidade, elas percorreram um caminho que podiam ter sido resolvidas muito mais precocemente. Então, eu acho que, eu queria, de tudo que eu falei, eu queria enfatizar isso. Essa lei é uma conquista muito importante para o Sistema Único de Saúde. Isso aí. Obrigada, doutor Fernanda. Bom, também queria agradecer, foi ótima a conversa. E até reforçando o que o Dr. Santini falou, eu também espero que essa nova política possa impulsionar aí uma nova forma de organização de alguns dados para que a gente consiga ter de fato mais dados para que a gente possa analisar o financiamento especificamente, né? Então espero que ela seja realmente mude aí muita coisa no futuro, Esperamos, né? né? Muito obrigada mais uma vez. Agradeço também a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Compartilhe esse episódio com quem você acha que vai se interessar pelo tema. Siga também a gente nas redes sociais, no Instagram, @movimentotjcc. Queria também lembrá-los que a gente vai ter a 6ª edição do Fórum TJCC Norte e Nordeste, que vai ser em Aracaju, nos dias 24 e 25 de julho. As inscrições já estão abertas no site forum.tjcc.com.br. Tá? Então, até a próxima. Muito obrigada.